Chega de insônia, de sonambulismo e de ansiedade na hora de relaxar e sonhar. Quem fala sobre os distúrbios na hora de dormir é esse neurologista especializado em sono pelo Hospital das Clínicas, olha só o currículo, e também especialista em polissonografia, que é o Dr. Shigeo Yonekura-san. Obrigado por ter vindo, querido. Olá. Muito obrigado, viu? Está na sua casa. Pode ficar à vontade. Esse é um assunto que, pode dizer, quando a gente fala, todo mundo fica esperto para querer saber o que está acontecendo. Doutor Shigeo, eu sei que, quer dizer, pela literatura, pela informação, eu sei que o sono, já me disseram isso, possui 4 fases. Exato. Quais são elas? Bom, nós temos 4 fases que são a fase N1, N2, N3 e REM. Deixa eu te explicar rapidinho. É isso que eu queria saber. A fase N1 e N2 é a fase superficial do sono. A fase N3 é a fase mais, assim, vamos dizer, profunda, intermediária, profunda do sono. E para que serve cada uma dessas fases? A fase 1 e o 2 é a fase superficial, a fase 3 é onde efetivamente nós descansamos o corpo. Então nós precisamos passar por essa fase. E a fase REM, que é a fase dos movimentos rápidos dos olhos, ou que é a fase dos sonhos, é onde gravamos o que aprendemos durante o dia. O que a gente está conversando hoje vai depender muito do seu sono, do seu sonho de hoje à noite, para estar retido em sua memória. Dizem que se a gente acordar no meio do ciclo do sonho, a gente acorda cansado, é verdade? Nós temos que obedecer um padrão de sono. Nós temos aproximadamente 4 ciclos de sono, N1, N2, N3 e REM, que dura de 90 a 110 minutos. Então nós temos que obedecer um padrão e para ter um bom descanso no dia seguinte. Agora, muitas pessoas, doutor Shigeo, possuem dificuldade para manter essa, vamos dizer, rotina regular de sono. Cada um me fala uma coisa, eu quero saber qual é a quantidade ideal de horas para a gente dormir, porque cada um me fala uma coisa. Tem, de fato, uma coisa ideal em termos de horário? Existe o ideal é para a pessoa, mas em média, vamos fazer uma pequena enquete. Quantas horas você precisa de sono para estar inteiro no dia seguinte? Entre 4 e 5. Nossa, você é um privilegiado para estar inteiro no dia seguinte. Em média, as pessoas precisam de 7, 8 horas de sono, um adulto. Uma criança em torno de 9, 10, 11 horas precisa dessa quantidade de sono para estar bem no dia seguinte. Mas, em média, 7, 8 horas é o normal para a população. Você é uma das poucas pessoas que precisa de pouco sono para estar bem no dia seguinte. Tem alguma diferença se a gente saber dormir de dia, por exemplo, para quem trabalha à noite, por exemplo, que dizem, não, dormir de dia não adianta nada, tem que dormir de noite. Isso para quem tem um ofício noturno. Sim. É verdade isso, não? Bom, é assim, o melhor é a gente dormir em uma prestação só, apagar tudo à vista. Ou seja, iniciar o sono e depois acordar naquele horário. Por exemplo, você dormiu às 11 e acordar às 7 ou às 6, né, e acordar naquele horário. Dormir uma quantidade de uma vez só. Se você entrecorta o sono, paga em prestações, então isso não é bom, pode gerar problema de memorização, problema de cansaço no dia seguinte. Então vamos imaginar o seguinte, você dormiu e de repente acorda no meio da noite para fazer xixi. Volta para a cama, demora a dormir. Aí não vai, isso é complicado. Isso pode ser complicado, mas felizmente a maioria faz xixi e depois volta para a cama. Sim. Mas tem pessoas que têm dificuldade para voltar a pegar no sono. Isso pode desenvolver problema sim. O grande problema do sono, o sono ela é muito importante, como comer, beber. Então, ela é muito importante porque traz uma série de consequências. Se você dorme muito pouco ou se dorme demais, isso está relacionado com hipertensão arterial, problema cardiovascular, derrame cerebral. Uau! Fico preocupado. Eu tenho um amigo, o João Dória. Ele dorme 3 horas por noite. Não dorme mais do que isso.
Quer dizer, ele vai ter problema, não? É boa pergunta, né? É como você dorme pouco também, né? Mas se você... Isso é muito individual. Eu tenho que dormir 7 horas para eu estar bem no dia seguinte. Eu vou dizer 5. Tá? 5 para mim, 5, tá? Então, o importante é que você se sinta bem no dia seguinte. Então, isso é o suficiente. Eu conheço gente que precisa de 3 horas de sono. É o caso do João. É o caso do João, né? Então, como é que a gente sabe se ele teve uma boa noite de sono? Se ele, no dia seguinte, está com aquela sensação de ter um sono restabelecido, ou seja, ter descansado à noite. Não adianta você dormir 10 horas ou 8 horas se no dia seguinte você está cansado, sonolento, sinal que você não teve uma boa qualidade de sono. Olha, eu sei, doutor Shigeo, que mais de 100 distúrbios do sono, existem mais de 100 distúrbios do sono. Eu estou lendo aqui, não acreditei. E entre dormir e despertar já foram identificados. Vamos começar com o mais comum, que é a insônia. Por que algumas pessoas simplesmente não conseguem dormir? Tem algum jeito de tratar? Eu sei que tem transtorno da ansiedade, tem um monte de coisa assim. Mas eu conheço muita gente que não dorme mesmo, insone mesmo. Tem que ir para o psiquiatra, tem que ir para o estudo do sono, fazer o quê? Bom, então, eu queria falar, Rony, que a insônia não é uma doença. Ela é sinal de que alguma coisa não está bem no seu organismo. Tá. Né? Geralmente a insônia está relacionada com algum problema, ele é sempre secundário, ele não é uma doença, ele é sintoma de uma doença. Então o que nós temos que descobrir? O que está levando à insônia? Se é uma dor, se é um problema financeiro, se é o estresse. Você falou essa questão de trânsito, né, essa correria do dia a dia, né? Então isso causa o estresse e gera o problema da insônia, da dificuldade para dormir. Esse tal de transtorno da ansiedade, que é uma doença. Eu sei que as pessoas que têm isso também têm problema para dormir. Sim. Então, aproximadamente 30 até 50, nós temos aqui na população geral, né? Cerca de 50 até 60% de pessoas com problema de sono. Uau. É altíssimo. E o sono é uma coisa muito importante para ser levado a sério. Hoje o sono é considerado um luxo. É verdade. Então, quem tem problema do sono vai morrer mais cedo. Olha, vou começar a dormir 8 horas. Então... Ou quem dorme demais, mais do que 10 horas, né? Ou quem dorme pouco, ou quem dorme demais, vão morrer mais cedo. Então, nós temos que dormir uma quantidade certa. Então, não se considerar que o sono seja um artigo de luxo. Tem que considerar como essencial para a sua sobrevivência, ter uma boa qualidade de vida no dia seguinte, e a parte intelectual está relacionada. A gente, quando não dorme bem no dia seguinte, está irritado, cansado, nervoso, né? Pode sofrer mais acidente, olha... Claro. Né? Agora, e dormir demais, por que faz mal? Dormir demais significa que ele também está com algum problema. Depressão, essas coisas também? Depressão, pode ter problema de apneia do sono, aquelas pessoas que roncam, né, tá? Então tem muita sonolência, né, no dia seguinte, está relacionado com alta taxa de mortalidade. Mas tem uma coisa que acontece comigo, acontece com a André, nossa produtora, acontece ali também, a Aninha também, que é outra produtora nossa, que é o seguinte: durante o sono, a gente tem um tipo de comportamento estranho. E eu também tenho isso. O tal do espasmo. Eu estou dormindo. Que raio de coisa. Por que isso acontece? Espasmo. É incontrolável. Ainda a medicina não tem uma explicação assim plausível, né, científica, mas é naquela fase em que... Você sabe que quando a gente dorme, o corpo ele tem que desligar para a gente não participar dos sonhos, né? Então, nós temos um relaxamento de toda a musculatura para a gente não participar desses sonhos. Tanto é que existem doenças
que, principalmente em pessoas idosas, que sonham e participam dos sonhos. Então, isso gera um comportamento violento, pode cair, brigar, espancar. Né? Olha! Meu Deus! E esses espasmos, eles não estão muito bem explicados na medicina. Então, é aquela fase que está relaxando e provavelmente o cérebro dá uma descarga ainda como se estivesse precisando que o corpo contraia, tá? Mas são descargas assim, mas não é considerado doença isso é até normal. Isso é muito comum em criança, não é considerado doença. Poxa vida. Se tiver algum comportamento, sim, aí deve procurar um médico. Não sou tão jovem assim, essas meninas são, e tem espasmo, que coisa maluca. A gente estava falando disso, da pessoa com mais idade participar do sonho. Mas e o sonambulismo? Que as pessoas aí participam de vez mesmo, saem andando. É verdade isso? Então, o sonambulismo, ele é um mistério da medicina do sono. Mas qual é uma explicação? Né? É que o cérebro, ele tem o comportamento de pessoa que está acordada. Porém, no eletroencefalograma, nós comprovamos que ele está dormindo. Provavelmente é um cérebro que ficou ligado, vamos dizer, à parte da movimentação e de todo o comportamento, mas não lembra do que aconteceu. Então, o outro lado do cérebro, da memorização, está desligado. Entendi. Então, ela tem um comportamento... E uma coisa muito interessante, Rony, é que as pessoas podem ter uns comportamentos perigosos à noite. Eu tenho uma paciente que me procurou, por quê? Ela falou assim, doutor, é uma jovem de 34 anos, ela falou assim, doutor, eu estou preocupadíssima. Eu falei, por quê? Porque eu tenho certeza, porque ela mora sozinha, que eu saí e dirigi com o meu carro. Meu Deus, então, dormindo. Olha que perigo, né? E ela saiu mesmo, porque o banco do carro estava para frente como se estivesse dirigindo. A chave estava num lugar diferente. Doutor, eu é de certeza que eu saí, dirigi esse carro e voltei. Isso é descrito também. A pessoa ter relação sexual e não lembrar, né, ter esse comportamento, molestar outras pessoas. Né? Gente do céu, que coisa! A cabeça da gente... muitas vezes, durante o sono, as pessoas, eu ouvi muito isso, elas têm a sensação de que estão caindo e acordam de repente. Que história é essa? Então, né, isso aí é bem comum, bem na fase do sono, né, que aí está tendo aquela sensação, mas são essas mioclonias no início do sono, que são as contrações bruscas, né, mas não é doença, não é sinal de alguma patologia. Isso é relativamente comum, mas não significa nada, mas também não tem uma explicação ainda pela medicina. Bom, então, para a gente encerrar a nossa conversa aqui, como é possível a gente ter uma noite de sono tranquila depois de ter tido um dia assustador como a gente tem aqui em São Paulo? Então, esse é um problema da vida moderna, que é o que essa pressão psicológica, né? Esse trânsito, né, como você falou, então isso fora o dia inteiro. Bom, então nós temos uma coisa que se chama higiene do sono, né? E o que nós fazemos na higiene do sono? Vamos obedecer alguns padrões. Por exemplo, de preferência você dorme e acorda no mesmo horário, né? Exercício físico, o que nós recomendamos? Que seja umas 2, 3 horas antes de dormir, porque às vezes exercício físico muito intenso ou competitivo pode agitar a cabeça e fazer com que a pessoa fique com insônia. Então tem que fazer exercício não antes de dormir? Umas 3 horas antes de dormir, não assim logo em seguida. Principalmente, pode ser um exercício físico leve, aí tudo bem, mas... Sexo, por exemplo? Sexo, boa pergunta. O sexo é bom para o sono. Tá. Então, os estudos comprovam que o sexo é bom para o sono. Falando em sexo, no quarto, o quarto serve para dormir e fazer sexo. Sim. Hoje em dia é para comer,
é para todos os jogos eletrônicos, né? Pra... É verdade, é verdade, é verdade. Né? Doutor Shigeo Yonemura, muito obrigado por ter vindo. Dr. Shigeo Yonemura, ele é neurologista, especializado em sono pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, e especialista em polissonografia. Muito obrigado por ter vindo. Vou tentar dormir hoje um pouco mais. Eu estou muito assustado porque eu estou dormindo só 5 horas. Não pode, não é? Obrigado, doutor Shigeo. Volte sempre. Obrigado. ronco, apneia, insônia e bruxismo. Esses são só alguns dos tipos de distúrbio do sono que afetam cada vez mais pessoas. Só no Brasil, cerca de 40% da população sofre com algum tipo de distúrbio, e as causas são as mais variadas: estresse, ansiedade, depressão.
Então nós viemos ver como anda a qualidade de sono das pessoas e o que elas têm a dizer sobre esse tema. Vamos conferir. Como que anda a qualidade do seu sono? Ela nunca foi muito boa não, mas hoje em dia ela não anda muito bem porque tá naquela época de vestibular e tal. Você acha então que é por conta de estresse, ansiedade, esse tipo de coisa? Bastante coisa de estresse. A gente fica todo... Eu não sei outros estudantes, mas na minha cabeça toda hora tá vestibular, 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 pensando se vai passar nos resultados. Aí eu acabo ficando estressada, não durmo tão bem, tenho pesadelo, aí acordo e acabo continuando acordada. Cara, eu não consigo dormir, insônia, é falta de sono, não sei se é falta de sono, se é problema de distúrbio, eu não sei, que eu nunca procurei medicina, mas sono mesmo é cochilar, assim, 2, 3 horas por noite. Eu tenho acordado muito cedo, 4 horas por aí, já não durmo mais, só fica rolando na cama, né? Porque eu não consigo dormir, eu acordo, durmo um pouquinho, depois eu acordo de novo, né? Eu acho que porque depois que eu engordei demais, eu ronco demais. E às vezes eu acordo mais cansada do que quando eu fui dormir. Tenho 2 filhos, uma bebê de 2 meses, é a principal causa da minha insônia hoje. O senhor tem algum problema para dormir, algum problema com insônia? Não, De maneira nenhuma. não. Dorme super bem. Durmo cedo e acordo cedo. Sem problema nenhum, não ronca, não tem nada disso. Tranquilo. Oh, coisa boa. Mas o que o senhor faz para conseguir ter esse sono tão bom? Sossego, né? Tranquilo. Não fica estressado. Cabeça, não esquentar a cabeça. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Meu sono é 100%. Não tem problema nenhum para dormir. Nenhum problema. Não tenho problema para dormir. E qual que é a receita? O que você faz para ter esse sono tão bom? Uma boa alimentação e exercício físico. No caso, eu faço zumba. Então chega em casa e já desmonta. É tomar um banho e uma saladinha e cama. Eu tenho tido dificuldade para dormir, às vezes eu custo dormir e quando eu consigo eu acordo durante a noite. Meu sono é bem partido, de uma prestação. E por que você acha que isso acontece? Olha, antes, né, eu já venho tendo uma certa insônia há bastante tempo. Quando fui mãe, nunca mais eu dormia a mesma coisa que eu dormia. Mas hoje eu acredito que seja mais por hormônio, né, a questão hormonal, que eu estou com 50 anos, então eu estou com uma série de mudanças de hormônios. O senhor sofre com bruxismo, apneia, ronca, sabe de alguma coisa desse tipo? Algum distúrbio? Mas é minha mulher que fala que eu ronco. Mas a gente não vê, né? A gente não está dormindo. Roncar, apneia, nada disso. É só questão da insônia mesmo. Insônia mesmo, é só insônia. Agora eu não sei o que é, entendeu? Porque de vez em quando eu tô dormindo, que eu acordo com algo assim, um barulho, qualquer coisa, eu não consigo mais pegar no sono mesmo. Aí eu fico acordado a noite inteira. A minha qualidade do sono, ela melhorou bastante porque eu mudei os meus hábitos. Eu procuro à noite me acalmar mais, dormir mais cedo. Eu li também que o sono reparador é das 2 às 4 da manhã, então quando eu comecei a dormir mais cedo, o meu sono melhorou. Eu acordo mais descansada e mais disposta. Pessoal, vocês viram que as pessoas divergem. Tem pessoas que têm problemas para dormir e tem pessoas que não têm tanto problema assim, dormem igual pedra. Mas a gente gostaria de saber aí com o especialista se procede tudo isso que eles falaram aqui nas ruas. Problema com ansiedade, problema com a falta de atividade física, alimentação incorreta. Especialista, isso tudo procede na hora de ter um bom sono? Fica essa pergunta aí para vocês. Até mais. Tchau. Obrigado, Super Carlão. Parabéns pela matéria, muito bem feita, muito bem ilustrada, enfim. E hoje vamos acolher com muito carinho ele que vai explicar, responder a dúvida do Carlão e de tantas pessoas. O nosso querido Dr. Shigeo Yonekura, neurologista do Instituto de Medicina do Sono de Campinas, em Piracicaba, e também especialista em sono pelo Hospital das Clínicas da USP. Dr. Shigeo, seja muito bem-vindo. Que honra recebê-lo aqui nos estúdios do Vida e Saúde, doutor. Boa noite. Né? E vamos esclarecer essa questão do sono, né? Que hoje a maioria da população considera um luxo e nós vamos esclarecer que luxo é esse que não é tão luxo assim. É essencial para a nossa sobrevivência. Amém. Então, prometo que vai ser um programa bem desperto para você, viu? Né? Para você interagir, para você participar. Se tem alguma dificuldade, tem alguma pergunta, é o momento. Lembrando que também estamos ao vivo, minha gente, pelas redes sociais, pelo Facebook. Entra lá na Rede Século XXI e estamos ao vivo também. Passa o link. A pessoa não acompanha aqui lá na minha cidade, não pega a Rede Século XXI. Manda o link aí do Facebook. Estamos ao vivo também. Mais uma ferramenta para você ligar, para você participar. Doutor Shigeo, para a gente começar assim, o brasileiro, ele dorme bem? Olha,
infelizmente, dorme mal. As estatísticas mostram que mais de 60%, 70% da população brasileira tem problema do sono. E nós temos um problema que é bastante comum e recorrente, que é a questão da insônia. Pega 40% até 50% das pessoas. Vida. Doutor, então o brasileiro não dorme bem, ou seja, se é que a gente pode interpretar algumas coisas, qualidade de vida, a violência, insegurança social, o estresse, ou seja, o porquê que na hora de chegar na cama não se chega inteiro e porquê na hora de acordar também não acorda restaurado? Bom, então, o que nós temos que esclarecer? Essa questão da insônia, a dificuldade... O que é insônia? É aquela pessoa que tem dificuldade para começar o sono ou aquela pessoa que acorda várias vezes à noite, não consegue manter o sono, ou os dois simultaneamente, Entendi. que pode ter também. Vamos esclarecer que a insônia, ela não é uma doença, ela é um sintoma Entendi. de alguma coisa que não está bem. Então, nunca vamos tratar só da insônia, vamos procurar a causa da insônia. E uma das causas, e uma causa principal, é a questão do estresse do brasileiro que vive estressado. Essa correria do dia a dia é uma das principais causas que leva ao problema da ansiedade e vários transtornos que tem como insônia os sintomas. O ideal, doutor Shigeo, seria... ou varia de pessoa para pessoa, de acordo com a necessidade, como é que a gente pode mensurar o ideal? Uns dizem 8 horas por noite, outros dizem, 5 horas bem dormidas está bom, etc. Vai depender de pessoa a pessoa. Tem algum ideal nisso tudo, doutor? O ideal é aquela que você sente bem. Vou fazer uma pergunta bem básica. Para você sentir bem, repousado no dia seguinte, quantas horas você precisa de sono? Olha, doutora, eu antes da meia-noite não durmo e por volta das 5h30 estou acordando. Mas acordo bem, viu? Então acordo bem. Umas 5 ou 6 horas de sono está bem para você, né? Então, eu preciso de umas 7 horas de sono. Entendi. Tem gente que precisa 4 horas, 3 horas de sono. E tem gente que precisa 10 horas de sono. Então, em média, 7, 8 horas de sono em um adulto já é o tempo. E como é que eu vou saber qual é o meu tempo ideal? É quando eu durmo e no dia seguinte eu tenho a sensação de que tive uma noite repousante, ou seja, acordar bem. Agora, doutor Shigeo, assim, se a gente for visitar os nossos quartos, né? Então, tem uma TV no quarto, tem gente que leva para baixo de cobertor o celular, enfim, quer dar conferida nas mensagens, enfim, quer assistir algum filme ali, enfim. Mas isso é bom porque me relaxa, me produz sono. Produz de verdade? Ou seja, o que a gente pode fazer para levar para o quarto realmente, não os aparelhos, os acessórios, mas a pessoa que vai descansar, doutor? Bom, nesse tempo moderno, a última coisa que a pessoa faz é dormir no quarto, né? Porque lá tem os aparelhos eletrônicos, os jogos, a internet, as redes sociais. Então, isso é muito prejudicial para o sono. O LED aí da TV, do celular, aqueles fachos de luz aí que o celular produz, doutor, isso também interfere ou seja, na nossa qualidade visual, enfim, isso vai retardando o sono? Você falou uma coisa muito importante. O que é esse LED? O LED dos aparelhos eletrônicos, ele produz uma luz branca, uma luz azulada, uma frequência azulada. Então, o cérebro, essa questão do sono, só enxerga, só interpreta claro ou escuro. As luzes dos eletrônicos, ela tem uma luz numa frequência azulada, ou seja, o cérebro interpreta aquilo como que está claro. Entendi. Diminui a produção de melatonina e dificulta essa questão do sono. Ele vai fazer esforço para manter-se acordado, né? Porque ele está vendo que ainda está dia para o cérebro. Está dia, para o cérebro está dia. O que seria, doutora, se no quarto, para preparar um ambiente favorável ao sono? Colocar aqui uma luzinha vermelha, uma luzinha amarela, sei lá o quê, né? Ou seja, para preparar um ambiente assim favorável ao sono. É muito importante essa questão. Então, antes de ir para o quarto, tenta resolver os problemas. Não leve os problemas para o quarto.
e principalmente na hora de dormir, porque o cérebro ele vai fazer uma associação entre o problema que tem que ser resolvido ou está pensando e o quarto. Então, só de entrar no quarto, a pessoa já sente aquele estresse e já tem mais dificuldade para dormir. Entendi. Então, o ambiente não deve ser quente, acima de 27 graus, agora que está numa situação de bastante calor, então dificulta o sono. Então, o que eu recomendo? Se tiver muito calor o ambiente, se puder ventilar, ter um ventilador, um ar-condicionado, ou mesmo que não possui, coloca compressas, né, tá? Um balde, doutor, colocar uma vasilha, um balde de água, com água, né, ali no quarto, isso ajuda a umidificação, doutor? Isso favorece também ou não? Olha, o mais eficiente é ter compressas assim, sabe, distribuído no corpo. Então, isso ajuda bastante, porque o calor é retirado pela água que evapora e isso ajuda a diminuir a temperatura e tira aquela sensação de calor que dificulta muito o sono. Então, ambientes ruidosos também. Então, se você tem um quarto que tem muito barulho de rua, barulho de um modo em geral, né, isso também dificulta o sono. Então, fecha, diminui o barulho, né? Então, isso é importante. Melhor tirar os eletrônicos no quarto. Então, o quarto serve para dormir, pronto, e fazer sexo, pronto, tá? Então, né, evita levar lanche, evita ficar fazendo... Tem muita gente que gosta de fazer palavra cruzada, uma leitura, de repente, assim, senta na cama para fazer leitura, porque isso... Aí eu não consigo dormir, então eu vou ler, porque lendo eu fico sonolento. Isso pode ajudar, sim. Mas eu costumo falar o seguinte, se você levar uma leitura, leve uma leitura chata. Sabe aquele... Não passa do primeiro parágrafo. Aquele instrução de geladeira, de micro-ondas, né? Aquele negócio que ninguém leu. Aquelas bulas, assim. O que acontece, doutor Shigeru, o que acontece do ponto de vista físico? Ou seja, quando a gente não dá tempo, porque a maior parte do dia a gente está trabalhando, manhã, tarde, enfim, às vezes noite, conforme os turnos, enfim. O que acontece com... eu estou abrindo possibilidade de novas doenças, eu posso ter um AVC, posso ter um ataque, enfim, se eu não der a oportunidade para o meu corpo descansar, doutor? Então, as pessoas que dormem menos, elas vivem menos, ou seja, morrem mais cedo. Ai. Você daqui do programa direto para a cama. As pessoas que dormem demais também morrem mais cedo. Tá. As pessoas, como é que é? As pessoas que dormem demais... Dormir pouco, morre mais cedo. Dormir demais, morre né? mais cedo. Por quê, doutor? E O que está por trás disso? Então, essa questão, né? Se você dormir menos do que a necessidade fisiológica, nós temos várias alterações no organismo. Então, assim, durante o dia a gente gasta todo o que tem que gastar no corpo. E à noite vamos repor. Por exemplo, essa questão das proteínas, né? Que tem um hormônio que se chama GH, ele é produzido preferentemente mais 90% à noite dormindo. O que ele faz? Ele repõe o desgaste físico, repõe as fibras que desgastaram, que houve degeneração porque você desgastou bastante. Então, ele vai repor à noite. As crianças, esse hormônio faz com que cresça à noite. As crianças crescem à noite. Se não estiver dormindo bem, elas não vão crescer, elas vão crescer mais lentamente. Entendi. Então, olha como é importante. E vários hormônios, ele é produzido à noite quando a gente dorme. Por isso que é importante. Por exemplo, se nós dormimos uma quantidade menor do que a nossa necessidade, tem um problema que pode causar, que é a hipertensão arterial. Olha só. Então, a hipertensão, para quem dorme menos pode estar relacionado. Daquilo que o corpo necessita. Do que o corpo necessita, né? Então, ele estressa o organismo e isso faz com que tenha hipertensão, derrame cerebral, como consequência, infarto agudo do miocárdio, né? Pode estar relacionado com dormir pouco. Só para você ter uma ideia. Outra coisa, as pessoas que dormem menos,
elas vão ficar mais estressadas durante o dia e também pode levar a essa questão da depressão, que é aquela pessoa que fica triste, desanimada, sem vontade, né, tendência suicida muitas vezes. E aí, de repente, doutor, a pessoa dorme satisfatoriamente ou dormiu pouco, mas depois do almoço, enquanto o organismo está fazendo aquela digestão, vem aquela fraqueza, aquele sono e vai dormir à tarde. Isso tem alguma regra? Pode, não pode? Depende de cada um? Aquela soneca, né? Aquela siesta depois do almoço? Bom, a siesta, ela é até muitas vezes necessária. Nós temos 2 pressões de sono no decorrer das 24 horas. Nós temos um relógio biológico que ele cicla essa questão do sono. Entre 2 e lá pelas 5 horas, tem a primeira pressão do sono e a primeira necessidade do organismo, ela dormir. Então, cochilo, para a maioria da população, ela é benéfica, mas não um cochilo longo, porque o cochilo longo, o cochilo longo faz com que a pessoa acorde mais cansada ainda. Então, uns 15 minutos é um cochilo ideal. Né? Um cochilo muito longo, isso já provoca mais cansaço muitas vezes.
Música